Eu vou... Olá, seja bem-vindo. Vou colocar aqui. Relacionamentos no século XXI. Peraí que eu já vou fixar. Daqui a pouco eu tenho uma gravação de podcast, vocês acreditam? Não para, não para. Oi, Gilda, tudo bem? Olá! Olá, tudo bem? Bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo só tirando frio, tá muito frio hoje, tô com muito frio. Tá mesmo? Mas tá tudo ótimo, graças a Deus. Entre cobertas e trabalho, estamos aqui firmes e fortes. Fê, eu não me apresentei ainda, vou me apresentar, né, pessoal? Tem gente nova aqui. E aí, vou pedir pra você se apresentar também. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Estava lá no outro perfil, agora você veio para esse. Muito bom ter você aqui. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Tatiana Cavinato, sou psicóloga clínica, orientadora de pais, especialista em adoção, defensora da educação não violenta, e meu trabalho se pauta nos vínculos, na humanidade, da gente educar as crianças para a vida e com afeto, enfim, e crescer sem violência, seja os pais por adoção ou pais no geral. Sou mãe do Theo e do Noah. O Theo é uma criança típica com uma síndrome rara. E é isso, estamos aqui para vocês, para falar sobre relacionamento. Eu chamei o Fernando Batista, aí proprietário da Escola do Afeto, sexólogo, e tenho certeza que ele pode contribuir muito com a gente nessa área. Tá um pouquinho baixo, Tati. Tá baixo? É um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tirei o computador aqui, vou ver se pode ser isso que estava fazendo interferência. Vamos ver. Agora melhorou. Melhorou? Aham. Pode diminuir a luz aqui, peraí. Pode falando, Fê, que eu vou só melhorar minha luz aqui. Tá. Bom, também quero agradecer a Tati, né, pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, podendo conversar sobre esses temas tão bacanas, né? Então, sou Fernando Baptista, sou terapeuta de família e casal, sexólogo, mestre na área de saúde mental pela Unifesp. Legal, Fê. Cortou? Tá aí? Tá bom agora. Tá. Ô Fê, conta um pouquinho, não sei se você contou no outro, né? Como é que surgiu a Escola dos Afetos, assim, que você fala sobre relacionamento e sexualidade, né? Bastante. Como que surgiu? Então, já há algum tempo eu dou cursos, palestras sobre relacionamento, sobre sexualidade, né? Sobre saúde mental. E além dos cursos livres, né? Que eu mesmo organizo, eu também dou aula num curso de formação em psicanálise lá do Integra, que é um instituto que fica na Vila Mariana. Tá. E eu sou educador, né, minha formação inicial, e fui professor de biologia durante algum tempo. Sou professor de biologia, só não estou mais atuando, né, na sala de aula. E quando os cursos, as palestras, né, começaram a... Oi? Pode falar, estou ouvindo. Quando a gente começou a dar cursos, palestras em escolas, em empresas, enfim, eu resolvi, então,
pensar aí numa forma de trazer isso também para a internet, né? Já que não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo no ambiente acadêmico, enfim, profissional. Então, eu resolvi trazer para a internet, né? Daí foi quando eu criei essa marca, né? Então, que é a Escola dos Afetos, e criei as Ah, minhas redes sociais. E ontem eu criei um canal no YouTube, né? ah, Então, legal. já tem alguns vídeos lá que são vídeos que eu havia postado no Instagram, mas a Uhum. partir da semana que vem já vou postar vídeos exclusivos aí no YouTube. O canal no YouTube também é Escola dos Afetos, né? Então tem o Instagram, o Facebook e o YouTube. Todos dá para achar como Escola dos Afetos. Então é essa a minha proposta, né? Legal. De poder levar para as pessoas através da internet também esse conhecimento, essa experiência, as coisas que a gente tem estudado, né, sobre relacionamentos e sexualidade. Legal, Fê. E aí a gente combinou, então, da gente falar sobre os relacionamentos, né? Que Aham, a gente viu, enfim, por tudo que está acontecendo, que os especialistas estão, né? Não sei se você viu, de dizerem que a pandemia marca o início do século XXI. Né? E aí eu pensei, mas não tinha começado, né? Eu falei, não, mas talvez seja um marco muito grande aí, né, para o nosso século, e que, porque as coisas vão mudar, né? Obviamente, nós estamos mudando. E aí queria saber de você, o que você enxerga dos relacionamentos para este século, assim? O que muda ou o que já está mudando, né? O que vinha mudando aí ao longo de alguns anos? aham. Então, na segunda metade do século passado, lá para a década de 50, 60, a nossa sociedade já começou a passar por uma série de transformações, né? Hum. Um marco histórico e científico que houve foi o surgimento da pílula anticoncepcional, né? Então, quando a medicina cria um medicamento para a mulher ter relação sexual sem a possibilidade de engravidar, muitas coisas começam a mudar na nossa sociedade. É o que a gente chama de revolução sexual. Por quê? Até então, qual que era a lógica da sexualidade feminina? Proporcionar prazer para o homem. Então, a mulher era tida como um objeto que dava prazer para o homem e que engravidava. Sim. Essa era a função. A sexualidade feminina, embora a gente ainda viva resquícios dessa época no meu ponto de vista, a gente está muito longe ainda do ideal, mas naquela época ainda era muito pior, né? Onde a sexualidade feminina não tinha espaço na nossa sociedade. Né? A mulher não poderia dizer que gostou do sexo, a mulher não poderia dizer que sentiu prazer, ou pedir para realizar uma fantasia sexual aí sem Lascou. cogitação mesmo, né? Então, quer dizer, quando é criado um medicamento para que a mulher possa transar sem engravidar, essa lógica da sexualidade feminina começa a mudar. Quer dizer, então a mulher não transa só para engravidar, Uhum. ela transa também para ter prazer. Então, na medida em que isso começa a acontecer, que, como eu disse, é o que a gente chama de revolução sexual, toda essa lógica também muda. Então as mulheres se sentem mais livres, né, e mais à vontade de ir em busca também de outros prazeres, né, já que existiu aí um marco onde também fruto das revoluções feministas que houveram no século passado, junto com essa descoberta da medicina, já que houve aí uma liberação para a vida sexual e a mulher agora pode ter prazer na hora do sexo, ela também pode ter prazer no trabalho, ela também pode estudar, ela também pode ir exercendo outros papéis na sociedade, não só aquele que era extremamente restrito, que era de mãe e de dona de casa. Então, a partir daí, o que acontece? Essa ideia de sexo se desvincula da reprodução, da procriação. Quer dizer, sexo não é só para procriar. Na medida em que essa lógica começa a ser transformada, de que sexo não é só para reprodução, começam a surgir também outros tipos de relacionamento. Não surgir, porque já existiam há muito tempo, mas eles começam a virar público. Né? Então, já que sexo também é para o prazer, não é só para a procriação, então dois homens também podem transar. Duas Uhum. mulheres também podem transar. Né? Então, a partir daí, a gente começa a ter uma série de mudanças nos relacionamentos. Os relacionamentos começam a ser muito mais abrangentes, quer dizer,
enquanto que anteriormente havia aquela relação praticamente única na sociedade de um casal heterossexual, que eles se casavam, que preferencialmente os dois deveriam se manter virgens até o casamento, aí se casavam e tinham que ficar casados até a morte, obrigatoriamente. Na medida em que a gente vê essa liberação sexual, essa liberdade sexual, começa a surgir uma série de outros relacionamentos, né? Aí, com a passagem para o século XXI, a tecnologia também facilita e também começa a mudar uma série de questões com relação aos relacionamentos, né? Que daí surgem os aplicativos de paquera, surgem os bate-papos na internet, os chats, surgem essas possibilidades de aproximar as pessoas que estão distantes. Então, hoje a gente sabe que existem pessoas que namoram à distância, De outros porque países, né? de outros países que conseguem se ver pela webcam ou por videochamada. Quer dizer, com todas essas novidades aí, tanto no âmbito social, médico e tecnológico, facilitaram para que surgissem na nossa sociedade uma série de novos relacionamentos. Então, como eu falei, enquanto que antigamente havia esse único tipo de relação, um relacionamento heterossexual até que a morte o separe, hoje a gente tem relações homossexuais, relações homossexuais masculinas, femininas, relações com pessoas trans, a gente tem o poliamor, a gente tem o relacionamento aberto, a gente tem a coparentalidade, que para quem não conhece são pessoas que não têm um vínculo afetivo e sexual, mas que decidem ter um filho. Então, por exemplo, dois amigos que nunca namoraram, que nunca transaram, que não têm vínculo amoroso nenhum. O vínculo é só amizade. E eles decidem ter um filho juntos, que a gente chama de coparentalidade. Então, quer dizer, hoje existem muitos relacionamentos, muitas formas de se relacionar. Né? Então, eu considero que o que contribuiu para essa mudança são esses dois marcos. A revolução sexual lá na década de 60 e a revolução tecnológica que começa a ter um pouco mais de gás aí na virada para o século XXI. Bacana. Ô, pessoal, só queria falar, pessoal, se quiserem deixar perguntas, se puderem usar a caixinha, né, aqui de perguntas, que fica bem marcada a pergunta aqui na interrogação, se vocês tiverem, assim, querer saber mais de algum tema específico, né, porque aqui é um bate-papo mesmo pra gente discorrer aí sobre esses temas aí no século XXI, ou sobre algum caso específico, né? Tem algumas perguntas aqui que me mandaram, até comentaram os meus seguidores da questão do aplicativo de paquera, mas queria que você pudesse comentar, porque eu acho que é um assunto ainda bastante tabu, sobre o poliamor. Mas antes disso, queria até que você estava falando sobre a questão que a mulher não precisa mais, enfim, ficar naquele relacionamento, né? Enfim, as pessoas não precisam mais ficar naquele relacionamento porque não é só reprodução. Mas eu vejo ainda resquícios, né, das pessoas tratando como um tabu, mais ou menos assim, nossa, porque hoje ninguém fica mais com ninguém, porque hoje tá tudo muito fácil, as pessoas, né, ficam, daqui a pouco trocam. Mas fica aqui pensando até que ponto é real isso, do tipo, estamos desumanos e estamos trocando as pessoas como se fossem produtos, e até que ponto também a gente tem muito enraizado isso de que mesmo infeliz eu preciso aturar, né? Mesmo sofrendo eu preciso continuar e tentar quantas vezes, é claro, né? Assim, na minha visão, é óbvio que todos nós seres humanos temos defeitos, né? A gente não vai achar ninguém ideal, né? O perfeito. Mas se você tá sofrendo, se você não tá feliz, né? Por que você vai se manter naquela relação? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? O que acontece? A gente vem de uma lógica ou de uma sociedade onde haviam padrões muito rígidos. Então, o que acontece? A própria psicanálise fala que quanto maior a repressão, maior o desejo. Né? E você estava falando aí sobre essa proposta de educação não violenta, né, com as crianças, justamente porque a gente entende que a proibição, que o castigo, que a punição não é o melhor caminho. Então, antigamente, as pessoas ficavam juntas mais tempo, sim. Os casamentos duravam 30, 40 anos. Mas será que essas pessoas ficavam juntas porque queriam ficar? Ou ficavam juntas porque
o padre, o pastor, ou o pai, a mãe, ou a sociedade dizia que tinha que ficar, obrigatoriamente. Então, acho que esse é um ponto importante. Que hoje a gente tem uma liberdade maior de escolher. Hoje a gente não é obrigado a ficar com uma pessoa quando a gente não gosta mais, Sim. né? Os relacionamentos antigamente, eles tinham uma lógica muito mais ligada à questão comercial, né? Então, o que que acontecia? As mulheres, pelo fato de não terem uma liberdade de poder trabalhar, de poder estudar, de ter uma autonomia financeira, elas ficavam reféns daquele casamento e às vezes muito infelizes, às vezes sendo vítimas de violência e várias outras questões que apareciam, elas acabavam tendo que ficar naquela relação porque elas não tinham como sobreviver se separassem daquele marido, Sim. né? Então, hoje, na medida em que a gente tem possibilidades de escolha, a- as relações elas também começam a mudar. Então, hoje as pessoas não ficam mais juntas por questões, diria que mais externas, como a questão econômica, a questão financeira, a questão do conforto. As pessoas ficam enquanto estão satisfeitas naquela relação, Uhum. né? Só que junto disso, o que que acontece? É, o Bauman, que é um sociólogo polonês, ele fala que nós vivemos tempos líquidos. O que que isso significa? Que as relações, elas não se sustentam mais. As relações não são sólidas. Se a gente colocar água aqui em cima da mão, a água não vai ficar, ela escorre. E é assim que está acontecendo com os relacionamentos. Então, enquanto que de um lado tem uma liberdade maior, que eu acho que é positiva, mas por outro lado, tem uma dificuldade das pessoas a lidarem com as decepções, com as frustrações. Então, assim, por que que eu vou ficar num relacionamento que eu me decepcionei hoje, se eu posso abrir o aplicativo e conversar com mais 10 pessoas e amanhã ter outra pessoa para transar? Sim. Por que que eu vou me desgastar? Por que que eu vou me esforçar para entender aquela pessoa que tá com ciúme, ou que está brigando comigo, ou que faz alguma coisa que eu não gosto? Então eu acho que tem um pouco dessa questão da liberdade que, no meu ponto de vista, até certo ponto é positiva, mas Uhum. tem também uma dificuldade de lidar com as decepções, com as frustrações. Então a gente, na medida em que a gente se decepciona, a gente já quer trocar, que é uma lógica muito comercial, que tem a ver com o capitalismo da nossa época, né? Então, assim, hoje as pessoas não compram outro celular quando o celular de fato para de funcionar. Elas compram outro celular quando no mercado existe um celular melhor do que o delas. E Uhum. com os relacionamentos acontece a mesma coisa. As pessoas não trocam de relação quando percebe que já tentaram de tudo e a relação de fato não faz mais sentido. As pessoas trocam de relação quando encontram outra melhor. Entendeu? Uhum. Inclusive, me parece que é um mecanismo também de só trocar quando se encontra, né? Então, assim, eu Sim. não quero mais e aí eu vou em busca de outro para, tipo, preencher, né? Para trocar exatamente aí, enfim, vem as traições e tudo mais. Que é o que você Uhum. fala também, né? Da questão da repressão. Que aí eu acho que a gente pode falar da questão dos relacionamentos abertos, enfim, dessa lógica, porque tem até um documentário, não sei se você já assistiu, quem quiser ver, no Netflix, explicando. Que aí, Explicando o sexo. não, esse que eu achei muito interessante, tem explicando sexo, que é bem legal também, mas explicando a monogamia. Que aí Ah, tá. fala Não, isso eu não nesse conheço. sentido, né? De que quanto mais as regras são mais fechadas, mais os seres humanos tendem a burlar, né? A querer burlar, ou seja, eu quero porque eu não posso querer. E aí acho que a gente pode entrar assim, qual é a lógica, então, dos relacionamentos abertos e do poliamor neste sentido, né? Pensando exatamente no século XXI, porque se a gente falasse isso em 1900 e sei lá, bolinha, daí eu falar, what? Tipo, Sim. pedra, né? Pedra em você. Aham. Então, o que que acontece? A gente começa a viver também, né, na nossa época,
uma desconstrução do que a gente chamava de amor romântico. O que é o amor romântico? Aquela idealização, então aquela ideia de que quando eu me apaixonar por alguém, eu vou viver só em função desta pessoa, eu não vou nunca mais sentir desejo por outra, e eu vou ficar com essa pessoa a vida toda. E eu vou ser fiel a essa pessoa nas minhas práticas, nos meus comportamentos e também nas minhas fantasias, nos meus pensamentos. Quer dizer, eu nunca vou desejar outra pessoa. Essa é a ideia do amor romântico, que também está sendo colocado em prova, né? Porque as pessoas começam a entender que amor não é isso, né? E que o ser humano, embora a gente até queira, seria muito lindo, seria muito interessante se a gente vivesse numa sociedade em que a gente conseguisse se casar com uma pessoa, ficar com essa pessoa a vida toda, constituir uma família com essa pessoa, não sentir desejo por mais ninguém, não sentir vontade de trair, não sentir vontade de entrar em pornografia, não sentir vontade de ver o nudes que chegou no grupo. Seria muito perfeito, mas não é assim. O ser humano não é assim. Então, partindo dessa lógica de que o desejo ele é uma instância que é incontrolável, quer dizer, a gente não consegue controlar por quem a gente vai sentir desejo. O que a gente consegue controlar é a nossa ação, né? Então, não o desejo consigo... é livre, né? Ou pelo menos ele deveria ser. Sim. Livre. E, então, assim, por conta dessa ideia de que as pessoas, de que nós humanos, nós sentimos sim desejo por outras pessoas, mesmo amando alguém. Várias pessoas me perguntam isso. Ah, mas quem ama sente desejo por outra pessoa? Uma boa pergunta. Sente, né? Porque o amor é outra coisa, né? E então, assim, com essa questão, com essa ideia de que as relações elas passam por um viés um pouco mais racional, então surgem esses relacionamentos, como o relacionamento aberto e o poliamor. E é importante a gente fazer uma diferenciação com relação a esses dois tipos de relacionamento. O relacionamento aberto são duas pessoas que se relacionam e que essas pessoas podem ficar com outras pessoas. Ok. O poliamor não é uma relação aberta. Ele é uma relação fechada também, mas que é composto por mais do que duas pessoas. Entende? Então, quer dizer, então digamos que seja um trio de poliamor. Três pessoas que se relacionam. Essas três pessoas, existem regras ali que cada trisal que cada trisal vai definir, se eles vão ter relação sexual os três juntos, se vai revezar, ou se, por exemplo, sei lá, digamos que seja uma mulher e dois homens. Se a mulher só vai ter relação com os homens, se os homens vão ter relação entre si, se vai todo mundo transar junto. Isso tudo são acordos que eles mesmos fazem, não existe uma regra. Né? Então, não é assim, todo trisal de poliamor vai funcionar desse jeito. Não existe essa regra. Tá, mas o poliamor pode ser, então, não com três, pode ser entre quatro pessoas, por exemplo. Sim, pode. Tá, e um poliamor pode ser aberto também, ou não? Então, aí pode ser, pode juntar as duas coisas. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. Quer dizer, quando é só poliamor, poli significa mais do que quatro, né? Então, o que significa poliamor? É um relacionamento onde existem três pessoas ou mais. Certo. Mas este relacionamento não é um relacionamento aberto. Já o relacionamento aberto pode ser composto por duas pessoas, pode ser composto por três e assim vai. Depende do quanto a pessoa der conta, né? Mas digamos que seja uma relação aberta composta por duas pessoas. Essas duas pessoas, elas são livres para ficar com quem elas quiserem. Tá. Né? Mas
No caso do poliamor, não necessariamente vai acontecer isso, entende? Ô, Fê, e na sua experiência, as pessoas dão conta? Porque o que eu percebo é que, por tudo isso que a gente vive, por nosso desejo estar mais livre, né? Estar tudo mais acessível, muitas pessoas elas podem ter a fantasia de que, ou o desejo, sei lá, eu quero ter um relacionamento aberto, ou o relacionamento não tá bom, então vamos abrir o relacionamento para ver se dá, né, uma apimentada, ou ver se a gente resolve aí os conflitos. O que você percebe aí diante dos seus atendimentos, né, da sua experiência? As pessoas dão conta de um relacionamento aberto? Então, essa é uma questão bem interessante, porque geralmente quando a gente ouve essa proposta, né, Uhum. então, ou em atendimentos individuais ou atendimento de casal, a pessoa chega e fala assim: "Ah, eu quero abrir minha relação". Tá, por que que você quer abrir a sua relação? Ah, porque eu não consigo ficar com uma pessoa só, eu sinto desejo por outras pessoas, só que eu não Tá. quero trair, Uhum. né? Então eu prefiro abrir a relação. Aí é justamente essa pergunta que eu faço. Tá, mas como que é para você saber que a outra pessoa também vai ter esse direito? Aí as pessoas recuam, né? Porque de fato, as pessoas, o que que acontece? Toda relação, seja ela fechada, aberta, poliamor, qualquer tipo de relacionamento, tem benefícios e tem malefícios. Tem Sim. coisas boas e tem coisas ruins. Tem o Na contrário, relação, né? E todo são contrato tem contratos. coisas boas e não tão boas assim. Sim. Então, o que que vai acontecer? Na relação aberta, também vai ter alguns. Vão ter ganhos? Sim. Mas Sim. aí a pessoa vai ter que aprender a lidar com essa ideia de que a outra pessoa que foi para balada hoje, por exemplo, pode estar ficando com alguém, Sim. entende? Enquanto você está lá assistindo Netflix, o seu parceiro foi para balada e está ficando com outras pessoas. Quer dizer, só que é muito difícil para as pessoas. Quando vem para mim, é muito difícil, entende? Quando é Uhum. para o outro, daí é mais fácil. Né? Então, e acho que é justamente isso que você falou. As pessoas imaginam que abrir a relação É. vai resolver todos os problemas. E que vai, é uma fantasia, de fato. Né? Porque não resolve. O que, que acontece? Muitas pessoas me perguntam assim: é, uma pessoa que é bissexual, ela teria mais chance de trair alguém, Ah, né, estando numa relação do que uma pessoa que é hétero ou que é homo? E eu sempre digo que eu acho que é super questionável essa questão. Por quê? A traição não tem a ver com o fato da pessoa que é bi ter mais possibilidades. Porque daí as pessoas falam, ah, a pessoa que é bi, ela pode ficar com homem e com mulher, então ela tem mais possibilidade, a chance de trair é maior. não Não tem muita lógica. necessariamente. Não. Afinal, se você gosta de homem, você vai num lugar que só tem homem, você vai ter muita possibilidade. Se Sim, você você gosta de vai ter mulher, você vai muita num lugar que chance só tem também. mulher. Sim, Não, não tem muita porque, lógica isso. Ô, Fê, e a gente porque no tá meu. falando. Quer falar? É só para concluir essa questão da traição. No meu ponto de vista, o Uhum. que que é a traição? Freud diz que todos nós nascemos em falta, né? Então, assim, em todos nós existe alguma coisa que está faltando. E Uhum. que a gente tem essa fantasia de que o outro vai preencher essa falta, que é uma ideia do amor romântico. Quer dizer, a tampa da panela, a tampa da laranja, a alma gêmea, a, o encaixe perfeito, a outra parte do quebra-cabeça, Aquele que né? combina em E, tudo, né? Enfim, nossa, deu sim, match, deu match. deu match, exatamente. Então, assim, não existe essa ideia de completude. Uhum. Todos nós somos pessoas incompletas. E quando a gente está numa relação, existem coisas daquela pessoa que não vão nos satisfazer, enquanto que existem outras coisas que vão nos satisfazer. Então, no meu ponto de vista, o que que depende aí da pessoa decidir trair ou não? É o quanto ela sabe lidar com a falta. Então, o fato de saber lidar ou não com a falta não tem a ver com o fato da pessoa ser bissexual, homossexual ou heterossexual, né?
Se ela entende que naquela relação ela não vai ter tudo, que não vai ter mesmo, e que tudo bem, porque aquela pessoa proporciona para ela outros benefícios Sim. que ela considera suficiente. Agora, se ela ficar sempre nesse ciclo de querer buscar alguma coisa que está faltando, ela vai ficar atraindo a todo momento e nunca vai encontrar. Porque o que falta é nela, não é no outro. Sim. Boa. Muito bom. E pensando nisso, Fê, você tocou em algumas vezes assim, isso não é amor, né? Não é isso que é o amor. Então, dentro dos seus estudos, dos seus ensinamentos aí, o que é o amor? Que difícil, né? Uma pergunta até Você quase falou que não é. filosófica. Agora as pessoas querem saber Sim. o que é, né, galera? Ó, a gente deixa a pergunta aqui embaixo, ou se tiver dúvidas, na caixinha de perguntas. Aham. Então, o que que acontece? As pessoas têm uma ideia de amor, que, como eu falei, que é algo que já vem pronto. Então, assim, eu tenho um espaço na minha vida que está vago, né? E eu quero que venha alguém para preencher esse espaço. Só que essa pessoa tem que ter todas as características que eu espero, né? Justamente para preencher aquilo que eu tô, que em mim está faltando, Sim. né? Então, essa ideia é o que a gente chama de amor romântico. Mas amor, ele leva em consideração a nossa natureza, de que a gente vai, vez ou outra, se irritar com a pessoa, a gente vai discutir, a gente vai sentir falta de alguma coisa, a gente vai ficar chateado, a gente vai sentir desejo ou tesão por outras pessoas, né? Mas a gente entende que os benefícios que aquela pessoa nos proporciona são muito satisfatórios, ao ponto de eu abrir mão dessas outras coisas para decidir ficar com essa pessoa. Porque o amor é uma decisão. O amor não é algo que vem pronto. Não é essa coisa de que, eu olhei aquela pessoa e pum, tô Uhum. amando. O amor é um processo que depende do quanto eu decido, do quanto eu quero estar com aquela pessoa ou não. Aí eu decido construir junto com ela isso que a gente chama de amor. Boa, ou seja, amor é o que a gente fala também para os filhos, né? Enfim, na maternidade, que o amor é construção, né? E se você não estiver disponível para que que aconteça e se mantenha, ele não vai acontecer, né? Então a gente tem que estar Sim. muito disponível para ele. Ô Fê, e dentro do século XXI, que a gente lida com a tecnologia, a gente fala também da questão da privacidade e da falta de privacidade. Como que você Uhum. encara aí, né, os relacionamentos e a tecnologia ou a falta de ou dentro, né? Enfim, como que você enxerga isso? Isso de fato tem sido motivo de muito conflito, né, nos relacionamentos atuais. Né? Então, na terapia de casal, por exemplo, os casais trazem muito essa questão de WhatsApp, de que você fica dando atenção aos seus amigos ou ao grupo, ou à família no celular e não me dá atenção, né? Ou então, nos grupos, vez ou outra pessoa recebe conteúdo pornográfico, conteúdo erótico, aí a outra pessoa fica com ciúme e ou então querendo controlar aquilo que o outro está fazendo, querendo saber com quem você está conversando, o que que você está vendo aí, o que você está rindo para esse celular, né? Então, de fato, essas questões trouxeram uma série de novos conflitos, Sim. né? Ou os conflitos talvez mudaram de cenário, né? O que eu também acho importante, a gente estava falando de contrato, né? Sim. Porque os casais, eles não costumam fazer contrato nas relações. Quer dizer para o outro aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto, Oh, aquilo que eu não gosto, né? ótimo.
as pessoas têm essa fantasia de que, a pessoa já está comigo há 10 anos, como que ela não me conhece? Ela sabe o que eu quero, ela sabe o que eu gosto, né? Só que não. E só que não. E eu acho que esses recursos tecnológicos, né, eles trouxeram uma nova demanda para os relacionamentos. Porque daí os casais, até aqueles casais que já estão casados há muito tempo, Sim. têm que fazer novos contratos pensando nessas questões da tecnologia, né? Então, de fato, tem sido uma demanda muito frequente, né? E eu acho que as pessoas precisam começar a se preocupar com isso, é, porque geralmente as pessoas acabam se preocupando quando a bomba estoura, né? Uhum, uhum. Então, quando algo mais drástico acontece, né? Então, acho que é bem interessante pensar sobre isso. Quando alguém pega alguma coisa no celular do outro, ou quando o outro se sente ferido, né, na sua privacidade, porque, sei lá, viu o parceiro ou parceira fuçando no celular. E por que não, mesmo se a gente nunca fez o contrato, por que não sentar e falar Uhum, sobre, né? E falar sobre isso, o quanto é importante a gente colocar os limites. Eu sempre coloco essa palavra, né, do limite, porque é muito importante em qualquer relação, né, Fê? A gente falar, olha, até aqui eu dou conta. Isso eu não dou conta. Né? Tipo, sei lá, sim. pra você é insuportável alguém ficar olhando o seu celular. Né? Isso precisa ser dito. Já pra outras pessoas, Sim. pode ser, meu, tipo, você quer olhar, olha, tipo, tô um pouco me lixando, né? Enfim, as pessoas lidam Uhum, assim. Tem umas que tá tudo bem, outras não. Sei lá, tem umas que, se você, né, falar palavrão numa briga, enfim, vai cair o mundo pra ela, e pra outras também uhum, não. Então, o quanto é importante a comunicação, né, nos sim. relacionamentos. Eu acho que desde o princípio, é claro, né, se possível, eu acho que isso vem muito com a maturidade, né? Da gente se Uhum, relacionar, da gente se frustrar e da gente, enfim, ir aprendendo o uhum. que é bom pra gente, ou seja, ser verdadeiro, falar o que a gente gosta, o que a gente não aceita. Sim. E essa questão da privacidade, é importante a gente pensar o seguinte. Eu até escrevi um texto que está lá no meu Instagram sobre o término do casamento do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza. Uhum. Porque, assim, eles receberam ataques dos mais variados, né? Porque se separaram. E o que que Mesmo. acontece? Com as redes sociais, os relacionamentos estão se tornando públicos. Sim. É claro que assim, a gente está falando nesse caso de um casal que é famoso. Uhum. Mas mesmo as pessoas que não são famosas, elas às vezes permitem com que outras pessoas sejam convidadas, entre aspas, para participarem da sua relação. Então, assim, eu fiquei chateado, fiquei decepcionado, fui traído, vou e posto uma indireta no Facebook, ou no Instagram, ou no status. Eu estou convidando outras pessoas Sim. a participarem da minha relação. Por mais que eu não diga assim, olha, me dá aí a sua opinião, você, meu amigo do Facebook, na medida em que eu abro esse conteúdo que é privado, que é só meu, Sim. e da pessoa com quem eu me relaciono, e que eu torne isso público, a gente não tem Ah, mais controle disso. você deu E as abertura, pessoas né? vão. Sim, aí as pessoas vão se sentir sim à vontade para se meter, para se envolver, que foi o que aconteceu com eles, né? Então, assim, é, essa questão do privado e do público é algo que com o surgimento da tecnologia começou também a ser totalmente repensado. Porque, por exemplo, alguns casais gostam de se filmar enquanto transam. Só que assim, aí a gente vê que muitos casais, quando terminam, o que que acontece? O parceiro ou a parceira, por vingança, que chama vingança pornô, eles disparam esses vídeos ou essas fotos que recebeu do parceiro ou da parceira, ou porque foi traído, ou porque está chateado, ou porque não aceita o término. Então, quer dizer, até que ponto a gente está tomando esses cuidados? Eu acho que é importante pensar nisso também quando a gente fala de privacidade, né?
Porque, claro, tem a privacidade do outro, a individualidade do outro que deve ser respeitada. E eu concordo com você quando você disse que a gente sempre tem que perguntar ou dizer. Então, assim, olha, por exemplo, o significado de traição. Para algumas pessoas, traição é quando há sexo. Para outras pessoas, uma conversa erótica ou trocar nudes já é traição. Então, assim, como que eu vou saber se eu tô traindo se eu não sei o que significa traição para outra pessoa? Entendeu? É Então, verdade. assim, Acho que desde que surgiu a internet, eu conversava com as minhas amigas, mas e se falar por câmera, no chat, é traição? Mas eu, tipo, tô longe, né? Se fizer sexo virtualmente, é traição? Mas, tipo, não tô vendo. aham. Enfim, para cada um vai ter uma conotação aí, né? Porque o que é traição? Traição é quebra de contrato. Sim, Só que exatamente. eu só posso exigir que o outro cumpra o contrato se eu coloquei as minhas cláusulas e a outra pessoa aceitou. Sim, sim, sim. Então, assim, eu preciso dizer para outra pessoa o que eu quero dela, o que eu espero, o que para mim é traição, o que não é. Aí, quando a pessoa aceita todas as minhas condições e descumpre, aí eu posso me sentir traído. Sim. Tá. Agora, me sentir traído porque o outro fez algo que eu não gosto, mas que eu também não disse que eu não gosto, né? É uma traição meio esquizofrênica. Então vamos pensar aí, gente, todas as cláusulas do contrato que não foram feitas, né, ainda. Ó, tem Sim. a Michelle, um comentário aqui. A fluidez dos relacionamentos atuais trazem uma insegurança enorme para os envolvidos. Daí surge a necessidade de controlar e monopolizar a atenção. O que você tem a dizer sobre isso, Fê? Faz sentido. Eu acho bem pertinente essa colocação dela, né? Porque o que acontecia antigamente? Como as pessoas tinham essa garantia entre aspas, né? O que Uhum. a gente sabe que acontecia na grande maioria dos relacionamentos, não em todos. Mas havia uma garantia de que as pessoas iam ficar até morrerem, até um dos dois morrer. Uhum. Então, assim, se aquela pessoa antigamente não tinha todo esse aparato tecnológico que tem hoje, né? Mas, então as traições ocorriam de outras formas. Mas assim, se eu tô sabendo que a outra pessoa deu em cima de alguém lá no trabalho dela, mas eu tenho garantia de que a gente vai continuar casado. Então, provavelmente, essa ameaça de traição não gerava tanta angústia. Ou Sim. a própria traição em si. Eu já ouvi de várias pessoas: ele me trai, mas eu sei que ele vai continuar comigo. Então essas pessoas se sentem seguras nessas relações. Agora, o que acontece? Com o surgimento de todos esses recursos tecnológicos, e com essa fluidez, como é Michele, né? Isso. Como a Michele disse, com essa fluidez e com essa instabilidade emocional e de relacionamento, as pessoas hoje já não têm certeza de nada. Então, assim, qualquer vibradinha no celular do outro, 1 da manhã, por exemplo, que Uhum. pode ser o chefe, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser. Mas qualquer sinal, eu já penso, essa pessoa pode me largar amanhã porque está recebendo mensagem de outra pessoa. Porque hoje a gente já não tem essas garantias, né? Porque existe uma liberdade maior. Sim, sim. Eu fico aqui pensando como é construído. A gente falou um pouquinho de como é construído, né, assim, que o amor é uma construção. Mas como é construído a confiança, né? Porque Uhum. me parece que por conta dessa fluidez, né, enfim, e dessa facilidade das informações, você entra num relacionamento e você é culpado antes de acontecer qualquer coisa. Aí você tem que provar que você não vai trair. Você tem que provar que o seu celular tá limpo. Você tem que provar que você não vê porno.
que você tem que provar, enfim, que você só tem amizades e não tem nenhum, sei lá, nenhum contatinho. Qualquer coisa desse sentido. E o que pra mim me parece um tanto absurdo quando estamos falando de pessoas minimamente maduras, né? Porque não é o inverso, né? A gente é inocente até que se prove o contrário. Então, como que a gente começa uma relação achando que a pessoa tem que provar alguma coisa, né? Então, não sei se você pode contribuir aí, Fê, assim, desse processo da construção de confiança, pensando que, pode ter, pensa assim, no nosso trabalho, né? Que a gente trabalha publicamente, com rede social, pode chegar mensagem de todo tipo, aqui chega, às vezes, pode chegar, né? Muitas coisas, e aí, né? A pessoa vai ficar, nossa, se alguém for olhar todas as mensagens que eu recebo, meu bem, ela vai ficar o dia inteiro, porque trocentas milhões de mensagens. Então, né, esse processo de confiança mesmo. Sim, ainda mais no meu caso que eu converso muito sobre sexo com as pessoas, então, né? isso, exatamente. Então, no meu caso é mais complicado ainda, né? É bem interessante isso que você falou, porque se a gente for fazer uma comparação com o próprio sistema judiciário, né? Então, assim, uma pessoa é suspeita de um crime. Aí essa pessoa, ela tem que provar a inocência dela. Mas até ela chegar nesse nível de ter que provar, de ser processada, já tem muitos elementos que ou já comprovam de que ela é culpada, ou de que pelo menos dão sinais muito evidentes de que essa pessoa é culpada. E de fato, muitas vezes as pessoas acabam não tendo elemento nenhum, não tendo prova nenhuma, mas já desconfiam. Eu penso, né, que essa questão, ela pode... eu acho que essa questão não tem a ver com a relação atual. Eu acho que ela vem lá de trás, né? Eu acho que existem duas, muito basicamente, claro, porque cada caso é um caso, né? A gente não tem como trabalhar com regras quando a gente fala de ser humano, né? Mas pensando assim muito a grosso modo, eu acho que existem duas questões importantes. Primeiro, se a gente vive num ambiente, numa família, onde não existe confiança, a gente acaba carregando isso para as nossas relações, que a gente chama de padrão intergeracional. Então, assim, se na minha família, se eu em algum momento vi que meu pai ou minha mãe mentiu para mim, eu já vou ficar com o pé atrás quando eu for escolher alguém para namorar. Por quê? As figuras que, em teoria, teriam que me dar toda a segurança, confiança, traíram a minha confiança. Então, muitas vezes, a gente traz isso para as nossas relações. E uma outra coisa que eu acho que a gente costuma ouvir com bastante frequência, talvez você também já tenha ouvido, são pessoas que trazem isso de outros relacionamentos. Sim. E não relação com pai e mãe, mas relação afetiva mesmo. Então, assim, eu fui traído no meu relacionamento anterior. Aí eu até quero namorar de novo. Mas, como eu já fui traído, eu já entro desconfiando. Então, essa pessoa tem que provar para mim que ela não é igual a outra. Só que a confiança não é algo que depende do outro. Ou você confia ou você não confia. Porque, assim, a outra pessoa, não tem nada que a outra pessoa faça que prove que ela é digna da minha confiança. Porque ninguém é, a não ser que você namore com seu gêmeo univitelino, né? Porque se não for assim, as pessoas vão se separar durante o dia, porque trabalham em locais diferentes. As pessoas têm outra vida. Então, assim, ou eu confio ou eu não confio. Porque eu não tenho garantia nenhuma de que em algum momento do dia aquela pessoa não vai conversar com alguém. Sim. Ou não vai trocar um nudes e quando estiver chegando em casa à noite vai apagar aquela mensagem.
Entendeu? Então eu Sim, concordo com você que a gente tem que partir desse ponto. Eu confio até que me prove o contrário. Mas quem provar? A pessoa com quem eu estou. Agora, se a gente vem de uma relação onde a gente foi traído, onde a gente se decepcionou, onde esse vínculo de confiança foi quebrado, e a gente traz isso para a relação atual, a chance da gente não confiar é muito grande, e a chance de né? ficar pesado, né, Fê? De ser um relacionamento pesado por conta dessas feridas. E aí a importância, né, do cuidado, de terapia, enfim, de cuidar, seja Sim, da nossa criança interior ferida, para que ela, né, para que a gente possa se relacionar melhor e não fique tentando preencher vazios lá de 1000 anos atrás com o relacionamento, seja para superar coisas de relacionamentos anteriores, que a gente sabe que pode ter muitos traumas também, enfim, muitas marcas. A Michelle sim. também falou aqui, ó. Nós iniciamos relações já feridos, traumatizados, seja pelas nossas experiências ou pelas dos outros. Isso não criaria sistemas de proteção emocional? Aham. Pode ser. Tem a ver com isso que a gente estava falando, né? Sim, De que eu já carrego, porque assim, não tem como a gente eliminar as experiências que a gente teve no passado. com certeza. Não tem como. Mas tem como a gente ressignificar, que é o que Uhum. você falou. Aí entra a importância da terapia, né? Sim. Por quê? Se a gente carrega. Porque o que que acontece? As relações, toda relação tem começo, meio e fim. Só que às vezes a gente não termina uma relação e já vai para outra. Sim. Como que é isso? Eu terminei com aquela pessoa, eu disse para ela que não queria mais. Mas aquele relacionamento ainda me traz conflitos, ainda me abala emocionalmente e eu já vou para outro na intenção de que esse outro relacionamento me cure do anterior. Uhum. Só que daí eu entro naquilo que você tinha falado. É muito pesado e é muito injusto Sim. responsabilizar outra pessoa ou exigir que a outra pessoa me ajude a me curar de algo que é meu, que não tem nada a ver com ela, né? E então, assim, é importante que a gente ressignifique as nossas relações familiares com pai e Uhum. mãe. Tô dizendo pai e mãe porque é a grande maioria das pessoas, mas tem gente que são criadas por vó, por tio, por Sim. tia, enfim. As figuras parentais por quem você foi criado, né? E é importante que a gente ressignifique essas relações e que a gente ressignifique também os relacionamentos que não deram certo. Sim. Para aí sim entrar numa relação nova que a gente vai trazer para essa relação nova as experiências que a gente teve com as outras, sim. Mas a gente Uhum. não vai trazer esses traumas, esses conflitos, né? E acho que o autoconhecimento, né, Fê, faz a gente conseguir separar o que é meu e o que é do outro. Para não ficar Isso. tudo parecendo um bololô só, um emaranhado, que aí lasca tudo, né? Porque se Aham. eu sei que eu tenho, sei lá, uma marca de traição, de abandono ou de sei lá do que, eu consigo me analisar, me avaliar, opa, peraí, esse gatilho aqui pode ser por conta de tal coisa. Então, assim, não é a pessoa, né? Não é que a pessoa Aham. falou tal coisa e aí, nossa, é a culpa da. Não, é seu. E aí você vai Sim. conseguir trabalhar isso internamente. Não levar e Aham. aí deixar pesado o seu relacionamento. Sim. Né? Gente, a gente está chegando ao fim da nossa live. 3 minutinhos aí. Fê, obrigada pela sua participação. Se você pudesse dar uma mensagem aí pro pessoal, seja que está em relacionamentos, ou seja que está solteiro, né? Enfim, procurando relacionamentos, o que você diria aí Aham. para pós-pandemia ou dentro de uma pandemia, para relacionamentos saudáveis, né? Para que a gente possa melhorar sempre, evoluir sempre. Aham. Eu também agradeço super o convite, né? Para participar de mais essa live, né? Que a gente já fez outras. E é sempre um prazer poder conversar com você, né? E poder conversar também com quem te segue, né? Com quem está aí Sim. nas suas redes sociais, poder conhecer outras pessoas.
Agradeço todas as pessoas que entraram aí. Eu vi algumas pessoas conhecidas, mas eu estava no raciocínio e não dava para parar para cumprimentar, né? Mas agradeço a todo mundo que participou. E assim, o que eu diria, e que eu percebo que falta muito nas relações, e que eu acho que contribuiria e evitaria uma série de conflitos, essa questão do contrato, eu acho super importante. Sempre deixar claro para o outro aquilo que você deseja da relação, aquilo que você espera, aquilo que você quer. Só que daí eu volto num ponto que você citou da questão do autoconhecimento. Por quê? Muitas vezes não está claro nem para mim o que eu quero. Sim. Então, se não está claro para mim, eu preciso, primeiro, que fazer com que essas questões fiquem claras para mim, para depois explicitar para o outro, né? E tentar separar, fazer essa separação. Então, acho que eu deixaria essas duas dicas. Primeiro, deixar muito claro para você, quando você for entrar numa relação, ou se você já está numa relação, o que você espera dessa relação, o que você quer que a outra pessoa faça por você, o que você quer que a outra pessoa faça por você, faça com você, enfim. Quando fica claro para você, leva para o outro e faz esses acordos, né? Porque daí eu acho que isso evita uma série de conflitos que a gente tem aí durante a vida. Com certeza. Gente, segue o Fê lá na Escola dos Afetos. Vamos ter outras lives com certeza. Amanhã aqui no canal tem live sobre adoção às 5 horas da tarde. E na próxima semana, na quinta-feira, às 10 horas, a gente vai continuar falando de relacionamento com a psicóloga Mayara. A gente vai falar sobre ciúmes. Então, para a gente continuar aí essa série de relacionamentos. Fê, muito, muito obrigada. E eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, beijo.